tem uma colaboração constante. Ou seja, ele está dizendo aqui que o marxismo estaria errado porque não tem greve todo dia. Ele não está dizendo isso. Ora, mas é óbvio que não, e não é isso que o marxismo fala. A questão é que existem classes exploradas e classes exploradoras. Essa Ele não está dizendo isso. oposição constante não significa que tem greve constante. Esse cara está completamente surtado, velho. Assim, é como se ele não falasse, o Olavo e ele não falassem a mesma língua. Eles estivessem falando de línguas inteiramente diferentes. E que os camponeses estão matando senhores de terra todos os dias. O marxismo não fala isso. Você viu que ridículo, Malmoro? Como se o Olavo estivesse dizendo que para ter luta de classe precisasse ter revolução todo dia. Que maluquice, velho. Isso aí é retórica pura, tá ligado? Ele tá batendo uma parada que o Olavo não disse. Isso então, ele errou o ponto porque ele está confundindo uma questão muito básica do que significa a luta de classes. Ele não errou, puta. Você que enlouqueceu. Você não sabe português. Por que fizeram dela a regra contra toda a experiência histórica? Né? É o Hegel imanentizado, claro. Pegaram o esquema do Hegel, do conflito e puxaram pra terra. Errado, isso aí que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Não foi isso que o Marx fez. Foi exatamente isso que o Marx fez. Inclusive, palavras do Marx. Calma aí. My dialectic method is not only different from the Hegelian, but its direct opposite. To Hegel, the life process of the human brain, an example, the process of thinking, which under the name of the idea, human transforms into an independent subject, is the demiurgus of the real world, and the real world is only the external phenomenal form of the idea. With me, on the contrary, the idea is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of thought. The mystifying side of Hegelian dialectic I criticized nearly 30 years ago, at a time when it was still the fashion. Então, veja que o método marxista nas palavras do Marx, no prefácio de 1873, é justamente a ideia de pegar o elemento da ideia e transpor em termos de compreensão do mundo terreno. Essa é a oposição da dialética marxista. Agora, ouçam o que o Olavo diz. Não é a exata descrição desse fenômeno de alguém que estudou o Marx. Greve constante e que os camponeses estão matando senhores de terra todos os dias. O marxismo não fala isso, então ele errou o ponto porque ele está confundindo uma questão muito básica do que significa a luta de classes. Por que fizeram dela a regra contra toda a experiência histórica? Né? É o Hegel imanentizado, claro. Pegaram o esquema do Hegel, do conflito e puxaram pra terra. Vejam, é justamente o elemento dialético transposto em termos de mundo material, através de mecanismos de pensamento, estrutura de pensamento. Errado, isso aí que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Não foi Foi. O Marx disse isso. isso que o Marx fez. Foi! Mas ele já era falso em Hegel, já era falso no Ramo. Ele disse que fez! Ele disse que não pôs! Ele disse! Tá no prefácio! Em 1963, ele disse! Meu Deus! No plano abstrato do conceito, agora muito mais falso quando transposto para o mundo terrestre. Não é isso? Agora, tudo isso se impregnou na mente de tantos intelectuais. Por quê? Né? Muitas pessoas dizem, não, esse negócio de marxismo é uma religião, é uma utopia, etc, etc. Tudo isso é absolutamente falso. Falso. Né? Eu não conheço um comunista que tenha gastado 5 minutos pensando como seria maravilhoso o mundo futuro. O Olavo falou uma coisa certa, né? Que essa crítica que fazem ao marxismo, de que ele seria uma religião, uma utopia, essa crítica é falsa. Tá vendo? Isso que eu tô falando. Às vezes ele vai falar coisas que são verdade. E é de fato, esse tipo de crítica, de falar, o marxismo é uma religião. Né? O marxismo ele é utópico, o socialismo é irrealizável. Isso é falso. E vejam que, por isso que eu tô falando aqui, que esse tipo de crítica que o Olavo tá fazendo é uma crítica que mistura verdades com mentiras. E agora ele já falou uma verdade. Né? Essa crítica é falsa porque o marxismo não é religião. O marxismo não é um... Que desgramado, velho. Ele fingiu não reconhecer o marxismo não é interessado em dizer como o futuro vai ser. Em descrever como será uma sociedade futura socialista ou comunista. Do socialismo. Karl Marx não escreveu 20 linhas a respeito. Stalin também não, Lenin não escreveu nada. Trotsky escreveu meia dúzia de besteiras assim, uma parte, né? Dizendo que no mundo socialista, cada operário seria um novo Leonardo da Vinci, assim por exemplo. Mas não, tanta besteira que é melhor nem falar. A Marx também escreve umas coisinhas. Fala, não, no mundo socialista, o sujeito de manhã ele planta, de tarde ele vai pra fábrica, de noite ele faz crítica literária, depois ele pinta, compõe uma música. Isso é claro que é uma estupidez. Né? Então, mas assim, essas coisas são tão curtas. E elas não bastam nem para alimentar a imaginação dos militantes. Eu digo, mas peraí, se os comunistas não estão curtindo 24 horas por dia a imagem do futuro brilhante, se eles não estão contemplando a imagem do futuro radiante, por que eles estão tão felizes em ser comunistas? Vejam só, ele falou que o Marx não escreve praticamente nada sobre a sociedade futura, nem o Lenin, nem o Stalin, que o Trotsky escreveu algumas bobagens, etc. Isso é fato. Isso é fato. Vejam, na história da filosofia, a gente tem alguns pensadores que imaginaram em suas cabeças, em seus cérebros, sociedades ideais, e alguns até tentaram implementar essas sociedades ideais aqui na Terra. Um dos primeiros e mais interessantes exemplos disso é a República de Platão. Platão escreveu um livro chamado A República, no qual ele descreve uma sociedade ideal, ou seja, como ele via que a sociedade deveria se organizar. E a gente tem registros históricos de que Platão, de fato, tentou influenciar conhecidos políticos seus da época para, de fato, implementar as suas ideias.
Então, a gente tem... Isso é uma impossibilidade completa. Essas duas frases juntas, elas não podem coexistir no discurso. Impossível que simultaneamente Platão estivesse falando de um mundo ideal e ao mesmo tempo ele o quisesse implantá-lo. Isso, para Platão, é impossível. Porque se o mundo transita no mundo das ideias, ele é simplesmente inalcançável. Se Platão diverge, e isso é uma simplificação do pensamento platônico, tá? Mas se, manual primário de filosofia platônica, se a grande ideia do Platão é enxergar elementos reais e ideais e um elemento dialético necessário, da onde emanam os elementos reais necessariamente elementos ideais, então o alcance da sociedade ideal é inteiramente impossível. Porque dos elementos reais, quando eles correspondessem aos elementos ideais, então imediatamente, não é um segundo antes, não é um segundo depois, emanaria um novo ideal dali. Não há como descrever que de formas diversas do real viria a mesma forma do ideal. Que duas formas emanariam ou terminariam na mesma ideia. Isso, a nível de Platão, é uma loucura, gente. Isso é inteiramente maluco. Esse cara não leu nada de Platão. Nada. O que é possível é operar algumas transformações na sociedade. Mas daí a dizer que o Platão queria operar a república, fazer vigente a república, isso é uma loucura. Que maluquice. Exemplo do Platão, depois a gente tem também o do Thomas More. O Thomas More escreveu um livro chamado A Utopia, no qual ele descreve uma ilha que tem uma forma de organização comunista. A gente tem também o Tommaso de Campanella, que escreveu uma obra chamada A Cidade do Sol. Nessa obra ele descreve também uma sociedade ideal de organização comunista. A gente tem até mesmo Francis Bacon, né, o pai da ciência moderna, escreveu um livro chamado A Nova Atlântida. O Minha Propriedade falou bem, o Platão tentou fazer o rei filósofo, mas o rei filósofo não é o alcance, ele misturou mesmo. Porque o rei filósofo não tem nada a ver com o alcance da sociedade ideal. A sociedade ideal é, por definição, inalcançável. Isso é uma loucura. E nesse livro ele descreve como seria essa sociedade. Então veja que a gente tem esses exemplos aí na história da filosofia de pensadores que, de fato, imaginaram sociedades ideais. E alguns, como Platão, até tentaram, de alguma maneira, implementar essas sociedades na prática. Eu vou enlouquecer aqui. Quando a gente pega esses casos em perspectiva, né, o Platão, o Thomas More, o Tommaso de Campanella e o Francis Bacon, a gente pensa assim, poxa vida, então, será que o Marx também fez isso? Seria de se esperar que o Marx tivesse um livro chamado O Socialismo. E o Marx escreveu uma tal obra? Não. E por quê? A gente vai ver daqui a pouco quais foram, né, as questões metodológicas de base que impediram que o Marx fizesse isso. Mas o Marx não fez. A principal obra de Marx é chamada O Capital, ou seja, é uma análise minuciosa do tempo presente. Então, ele tá certo, né? O Olavo de Carvalho tá certo no que ele falou. O Marx não se dedicou a isso e, consequentemente, os marxistas também não vão se dedicar. Então, o que move o militante comunista, o que move o marxista, não é tentar buscar uma sociedade ideal, não é, por exemplo, tipo aqueles panfletos, sabe, dos Testemunhos de Jeová, que mostra o pessoal lá acariciando um tigre, passando a mão na juba do leão, abraçando animais perigosos, brincando com animais peçonhentos, né? Aquele paraíso na Terra. O marxismo não faz isso absolutamente. O marxismo tem um senso de realidade muito grande, muito forte. E esse, na verdade... Sabe o que eu gosto? É porque ele fala que o marxismo ele não tem uma crença dessas, mas ele não parou um minuto para pensar que quando você levanta a possibilidade, a diferença entre o testemunho de Jeová e um marxista é que o testemunho de Jeová é muito mais inteligente. Ele sabe que a reforma da sociedade, uma estrutura colocada para todos, com todos, e em uma forma completa, ela não pode se operar senão pela presença do Logos Divino. A opinião dele sobre política. Seria da hora chamar o Sanches aqui pra live pra conversar com ele, velho. Alguém de vocês? O Fabrício acho que conversa com o Sanches. Aqui, ó, página 188 do livro de Testemunhos de Jeová. Os publicadores Testemunhos de Jeová, proclamadores do Reino de Deus. Aqui, ó, não fazem parte do mundo. Devia a religião mesclar-se na política? No campo político, os governantes de muitas das principais nações, por causa de suas ligações como igreja, católica ou protestante, por muito tempo vinham sustentando que governavam por direito divino, quais representantes do reino de Deus, e que eram agraciados de modo especial por Deus. A igreja dava sua bênção ao governo, esse, por sua vez, apoiava a igreja. Assim também os estudantes da Bíblia, em vez de imitarem as igrejas da cristandade, procuravam aprender dos ensinamentos e do exemplo de Jesus Cristo e dos apóstolos, que ele revelou os seus estudos. As antigas publicações da Torre da Vigia mostram que eles estavam cientes que, quando interrogado pelo governador romano, Pôncio Pilatos, Jesus dissera: meu reino não faz parte desse mundo. Em resposta à pergunta sobre qual era o papel desempenhado por Jesus, se diz o governador:
Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade. Os estudantes da Bíblia sabiam que Jesus se apegava sem vacilar a essa tarefa. Quando o diabo lhe ofereceu todos os reinos do mundo e sua glória, ele reiterou isso. Quando as pessoas quiseram fazer dele um rei, ele se retirou. Os estudantes da Bíblia não passaram por alto o fato de Jesus se referir ao diabo como governante do mundo e de dizer que o diabo não tinha nenhum poder sobre ele. Pois vão notar que Jesus não procurava envolvimento nem para si, nem para seus seguidores no sistema político de Roma, mas estava plenamente ocupado em declarar as boas novas de Deus. Para eles, testemunho de Jeová, esse mundo é inteiramente insalvável. Você não pode comparar realmente uma religião que acredita que o mundo ideal não está aqui, que não existe um instrumento de transformação política possível com os marxistas. Os marxistas são muito mais utópicos do que isso. Eles acreditam que sem um logos divino é possível a operação dessa mudança. Muito mais utópicos do que o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, pelo menos, acreditava claramente que não havia a menor possibilidade de transformação e de alteração política na sociedade. Que a sociedade é de uma forma dada. Isso para o Testemunho de Jeová é uma realidade. Então, não, eles não estão imaginando o mundo ideal, pegando o mundo ideal, no sentido de que eles vão realizar aqui esse mundo ideal. Não, a estrutura deles é inteiramente voltada à participação do logos divino. Só um marxista poderia acreditar que é possível a alteração da sociedade por meio de uma estrutura que não fosse natural